Boa tarde a todos, chamo Adriana Soares, para quem não conhece. Vamos começar hoje uma aula, eu sei que ainda não acabei a aula dos cristais, mas vamos começar uma aula para ficar aqui gravadinho no YouTube sobre tarot, o princípio do tarot, e vamos falar de um tarot específico, o Rider Waite. Quanto a mim, dos mais completos de todos, que nos ajudam a... Hoje vamos falar nesta formação só dos arcanos maiores. Eu até vou separar aqui os arcanos maiores. Os arcanos de menores só têm força quando estão acompanhados dos arcanos. Os arcanos menores só têm força quando estão acompanhados dos arcanos maiores. Vamos falar dos arcanos maiores. Onde é que eles andam? Estou em último, certeza. Copas. Opa. Cá está. A morte, o ermita, o carro, o diabo, os enamorados, o carro, mago, força, torre, louco. Estrela, mundo, atriz, lua, papa, criador, toda a fortuna, patrícia, julgamento, a justiça. Ok. Vou pô-los por ordem. Então, para começar, vamos falar sobre o que é aquilo que é mais importante para um tarólogo, que é o código de ética. Nós não podemos tudo. Sobretudo, não podemos abrir o jogo para pessoas que não estão presentes. Não podemos abrir um jogo para um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora, se não nos for solicitado. Ok? Então, a primeira linha do código de ética é: o tarólogo não é um adivinho. Ponto final. E esta formação que eu vou dar é para usar o tarot de uma forma terapêutica. E a leitura do tarot é apenas uma orientação de futuras possibilidades. A partir do momento em que a pessoa muda o seu trajeto de vida, muda o seu caminho, aquilo que foi visto na consulta muda juntamente com essa mudança de caminho. Segunda linha, o consultante tem livre-arbítrio e pode minimizar e até mesmo alterar tudo o que sai na leitura. As pessoas têm o direito de não acreditar naquilo que está a ser na leitura. O nosso trabalho, o nosso objetivo é passar a informação. O que a pessoa vai fazer com ela já é o problema que é dela. Terceiro, o tarólogo não deve dar conselhos legais, médicos, financeiros ou do género. Deve sugerir o acompanhamento a alguém que seja qualificado na área que se pretende. Quarta linha, o tarólogo não deve fazer leitura para terceiros ou para pessoas que não estejam presentes. Quinta, as leituras são inspiradas na energia do amor, da compaixão e devem ter o intuito de ajudar quem está a consultar o tarô. Nunca manipular. E sexto, não cabe ao tarólogo tomar decisões pelo consultante. O tarólogo é apenas uma fonte ou uma ponte entre o universo e a pessoa que está a consultar o tarô. Sétimo, o tarólogo deve ser sempre honesto, amigável, respeitoso, profissional em todas as suas comunicações e transições com os clientes. Em oitavo lugar, os nomes dos clientes são confidenciais e não podem ser divulgados fora das consultas. Ponto. Tenho aqui esta imagem. Estão a ver esta imagem? Esta é a minha forma de fazer e interpretar este baralho. Depois vamos falar sobre o quê? Sobre a história do tarot. É muito importante que as pessoas que começam a jogar tarot conheçam a história da ferramenta que estão a usar. A verdadeira origem do tarot não é conhecida, é algo que está coberto de mistério. Os relatos mais antigos que se conhecem referem-se a uma descoberta de 22 lâminas que foram encontradas num templo do Egito. Porém, somente no século XIV é que, em alguns países europeus, nomeadamente Espanha, Itália e França, é que ele apareceu. Até aos nossos dias, os baralhos sofreram diversas alterações, tirando o tarot de Marseille, que quase não sofreu alterações, todos os tarots sofreram alterações.
consoante o espírito da época, não é? Assim, certas imagens foram trabalhadas e retratadas em função da captação e apreensão dos arquétipos ou dos princípios fundamentais nos diversos autores, as pessoas que criaram os tarôs. O tarô de Marselha, por exemplo, tem sofrido poucas alterações, ou nenhuma, desde que apareceu no final do século XV. Existem vários baralhos de tarô. Pela sua antiguidade, destaca-se o tarô de Visconti e o tarô de Ried-Waite, que é este tarô aqui que nós vamos falar hoje. O tarô de Ried-Waite apareceu em público pela primeira vez em 1910. White, quem criou este tarô, o Sr. White, foi um dos mentores da ordem hermética de Golden Dawn. Okay? Golden Dawn, assim aqui é. O tarô de Marselha ilustra a vertente tradicional e o de White aponta para uma leitura mais de acordo com o ambiente ideológico e cultural do nosso século. Comparando o tarô de Marselha com o tarô de White, encontra-se uma diferença nítida na estrutura numérica. O que é que isto quer dizer? O Sr. White achou por bem trocar a carta 8 com a carta número 11. Trata-se da troca entre a carta da justiça e a carta da força. Porquê? Porque neste caso a carta da justiça passa a ser a carta número 11, que nos outros baralhos é a número 8. E a força passa a ser o 8, que nos outros baralhos é o número 11. Pensa-se que a ideia do Sr. White foi mesmo colocar a justiça no centro dos 22 arcanos maiores, por o arcano da justiça ser um sinónimo de ordem e equilíbrio. Ok? Agora vamos falar do tarô visto de uma forma terapêutica. Atualmente, o tarô é praticado a partir de duas visões completamente diferentes, que são a adivinhatória e a de autoconhecimento. Eu, pessoalmente, uso a segunda. A minha experiência tem sido identificar e ajudar a resolver bloqueios, medos e padrões de comportamento que dificultam a realização do ser. O tarô, usado como ferramenta terapêutica, pode mudar o nosso destino, pois ajuda-nos a tomar consciência do que realmente está a bloquear o nosso processo de vida e pode mostrar-nos as atitudes necessárias para mudarmos a rota da nossa vida, ok? Depois, dentro disto, temos alguns princípios terapêuticos. As nossas decisões são sempre o resultado daquilo que foram as nossas decisões no passado. É mesmo assim, parece confuso, mas não é. Aquilo que eu vou decidir tem muito a ver com aquilo que eu já decidi no passado e que me levou a chegar onde eu estou hoje. Tomamos as nossas decisões a partir das nossas crenças e dos nossos padrões de comportamento. Atraímos o que precisamos para crescer. Sempre. O principal obstáculo para atingir a realização em qualquer área da nossa vida somos nós mesmos. Através de quê? Através da resistência à mudança de crenças e padrões de comportamento. Nós nunca devemos culpar o outro. Somos sempre nós. Não é o pai, não é a mãe, não é o governo, não é o patrão, não é... Somos nós. Nós é que criamos as situações. Mesmo que seja de uma forma involuntária. E depois a maioria acha que não tem culpa no cartório, mas temos, somos nós sempre. Cada um de nós tem dentro de si o potencial necessário para ser feliz. Eu digo sempre isto e a maioria das pessoas não acredita. Nós não viemos à Terra para sofrer, nós viemos à Terra para evoluir. Então, Adriana, porquê é que nós sofremos? Por algo muito simples. Porque entramos por caminhos errados na vida que nos levam a esse sofrimento. Mais nada. Então, o que é o tarô? Pergunto-vos eu. O tarô é dividido em 3 setenários, que quase ninguém liga a isto é muito importante. Então, o tarô é um conjunto de 78 arcanos que se dividem em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os arcanos maiores, o que é que representam? Que é aquilo que nós vamos estudar aqui nesta formação. O caminho da realização do ser. Como evoluir aqui na Terra. Como me sentir realizada. Como pôr os pés em terreno firme. É disso que se fala os 22 arcanos maiores. Nós só precisamos estudar isto para perceber qual é o nosso caminho. Este caminho é dividido por 3 setenários. O primeiro, que vai desde da carta do mago até à carta do carro, da carta 1 à carta 7,
diz, esta linha, em termos de percurso, representa o que é? A iniciação, o processo de afirmação do ego, ou eu, necessário numa fase de construção da nossa individualidade. Esta é representada pela última carta da linha, que é a carta do carro, a carta do movimento e de movimento muito rápido. Com a carta número 1, a carta do mago, aprendemos a magia, descobrimos que somos inteligentes e somos capazes de criar as nossas próprias soluções. E com a carta, quando chega à carta número 7, que é a carta do mago, vamos perceber que as coisas podem ser mais rápidas que aquilo que são, desde que nós façamos com que sejam. Depois temos o segundo setenário, que vai da carta 8, a carta da força, e termina na carta número 14, que é a carta da temperança. A força é a mulher que mete a mão dentro da boca do leão, a carta da temperança é o anjo que vai passando água de um lado para o outro. É o oposto. Representa o que é? Estas cartas, que vai do 8 até ao 14, representam o caminho da nossa transformação. O caminho de integração entre a alma e a personalidade. Harmonia entre o exterior e o interior, e é representada pela última carta da linha, que é a temperança, o tal anjo. Até vos podia ter mostrado e não mostrei. Temperança. Termina nesta carta. O anjo que vai passando, tem ali o sol a nascer e ele está em cima das águas e vai passando a água de uma taça para a outra. Depois temos o terceiro e último setenário, que é a terceira linha, que começa na carta, eu mostro-vos, do diabo. O diabo fala sempre das nossas ilusões, daquilo que são os nossos prazeres, as nossas vontades, que nem sempre nos levam a um bom caminho, mas que todos, uns mais do que outros, acabamos por cair aqui nesta carta, o aprisionamento. Se vocês repararem, há aqui um homem e uma mulher presos um ao outro. O diabo. Peço desculpa. Então, com a carta do diabo, e termina na carta número 21, que é a carta do mundo. A melhor carta deste baralho. Sim, dos arcanos maiores. Então, o que é que isto representa? As alterações do estado de consciência, que é a manifestação concreta resultante do encontro da alma com a personalidade. Ok? Isto parece confuso, mas não é. Neste nível temos a relação dinâmica entre a essência e a existência. O diabo, a nossa essência, uma essência de ilusão, de carne, e da essência e existência. O mundo, a última carta desta linha, é o símbolo de quê? Da totalidade. Nós atingimos o ápice, o auge. Estes 4 animais são os 4 elementos. A águia, o touro, o leão e o homem. Representam os 4 elementos. Representa a dança cósmica, o equilíbrio dinâmico, o masculino e o feminino. E é sempre disso que se trata, o yin e yang. O louco, a carta intermédia entre os dois mundos, o inconsequente, aquele que não pensa, aquele que tem o precipício debaixo dos pés e que não consegue ver, e o cão representa sempre o aviso do perigo. Todos estes símbolos que estão nas cartas têm um significado. Vocês vão aprender isso também. Então, o louco é o arcano 0, ou seja, o início do processo, 0 ao 22. Para mim é o 22, para a maioria é o 0. Pronto, as duas formas estão corretas. Sendo também o número 22 no final. Ele representa assim o início e o fim, o alfa e o ômega, a dimensão do todo. Os arcanos menores são as cartas que geralmente são umas cartas geralmente mais simples, não é? E com uma menor carga simbólica, que representam os aspectos do cotidiano da vida humana. Os 56 arcanos menores dividem-se em 16 figuras da corte, que representam os diversos tipos de personalidade, e 40 cartas que, numeradas, vão de 1 a 10. Agora vou-vos contar a viagem do louco. Vamos começar pelo louco. Se vocês repararem, estão aqui, para quem conhece as cartas, estão aqui numeradas, todas as cartinhas, desde o louco até à carta do louco. A carta do louco.
A viagem do louco é o quê? É uma metáfora. Através da viagem da vida. Cada arcano maior representa um determinado estágio na nossa jornada, ou na jornada da vida, daquilo que é a nossa vida, é uma experiência que cada pessoa deve integrar para a realização do ser do todo. As 22 descrições que se seguem, os 22 arcanos, que é o louco, o mago, a papisa, a imperatriz, o imperador, o papa, os enamorados, o carro, a força, o ermita, a roda da fortuna, a justiça, o dependurado, a morte, a temperança, o diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e a carta do mundo. Que se seguem são baseadas em palavras-chave para cada uma das cartas dos arcanos maiores. Então comecemos com o louco. O louco representa para cada um de nós o começo da nossa jornada de vida. É o que é o louco? A nossa criança interior. Inconsequente que não pensa, que age de uma forma impetuosa e previsível. No princípio da sua viagem, porque o louco foi viajar e foi visitar os seus 21 amigos. Ele é um recém-nascido. Fresco, aberto e espontâneo. A figura do arcano 0 abre os braços amplamente e leva a cabeça levantada, olhando o céu em vez de ver onde põe os pés. Ele está disponível para abraçar o que quer que se lhe depare no caminho. Vai distraído, de tal forma que não se apercebe que os seus pés estão à beira do precipício. O louco não tem consciência do risco que corre. Ele parte na aventura, sem medos, e vai aprender à sua custa, à sua conta, com a dor, as lições que a vida tem para lhe dar. Somos nós, no início da nossa vida. O louco inicia a sua viagem, não é? Ele vai por aqui, nem vê onde é que mete os pés, todo contente. E quem é o primeiro amigo que ele vai visitar? O mago. A carta número 1. Aqui uma à parte. O mago e a carta número 8, a carta da força, são as únicas cartas neste baralho que têm, os arcanos maiores, que têm o 8 de Deus em cima da cabeça. O 8 de Deus é aquilo que vocês chamam de infinito. Okay? Não é à toa que o número da prosperidade, do dinheiro e da fartura é o 8. Então, no começo da viagem, o louco vai encontrar o seu amigo mago. E este, o mago, representa o que é? Aquilo que é o ativo. O poder masculino. Masculino que é? Material, força, determinação e o poder criativo. O mago é aquele que tem os sonhos e consegue tirar os sonhos da gaveta e torná-los em realidade. Se depois vai dar continuação, isso já é outra história. Mas as pessoas que têm, isto é uma particularidade, as pessoas que têm o número 1 como número regente. Isso nós vemos através da tabela de Pitágoras. E quem é o número 1 é aquele que consegue dar início a tudo aquilo que quiser. O mago indica o quê? O começo. A necessidade de liberdade de expressão e da individualidade. É uma criancinha que começou a falar e que agora quer comunicar com o mundo, mesmo que não o faça da forma correta. É no mago que nós despertamos a inteligência. A carta número 1, a carta do mago, é a carta que está diretamente relacionada com a inteligência, com o raciocínio lógico e rápido, por exemplo. O desejo de criar, de compreender, de nos expressar e de ter um novo rumo na vida. É o primeiro contacto com a essência e onde nós ganhamos consciência do mundo espiritual, é com esta carta, e da magia de tudo. Porque tudo que existe debaixo do céu, ou por cima lá de baixo, é mágico. No entanto, falta uma coisa ao mago, que o louco vai ter que aprender com outro amigo, porque não consegue aprender com o mago. Ao mago falta-lhe a harmonia da totalidade do ser. O mago, quem tem o número 1 como número de expressão, como número de personalidade, são pessoas que demoram muito tempo a se conectar com o mundo.
são pessoas muito individualistas, muito independentes e que na percepção deles não precisam de mais ninguém para fazer a vida girar. E precisam. Então, o louco aprendeu com o mago o que é a inteligência, o raciocínio lógico, o raciocínio rápido, correr atrás dos seus objetivos, não desistir dos seus sonhos, mas depois falta-lhe outra coisa, que vai ter que aprender com os outros amigos, que é, nós não estamos sozinhos no mundo. Ok? Agora, de seguida, o louco já aprendeu o que tinha a aprender com o seu amigo mago e vai visitar uma amiga com uma personalidade completamente diferente, que é a sua amiga número 2, ou seja, a papisa. Neste baralho é a papisa, em outros é a sacerdotisa. E o que é que a papisa vai ensinar ao louco? De seguida, o louco encontra a papisa, que representa o quê? A dualidade. Se vocês virem, tem uma coluna branca e uma preta. Ele vai aprender que no mundo há luz e há sombra, há o bem e há o mal, há o rico e há o pobre. Vai aprender que há sombras, a vida não é só luz. E outra coisa muito importante, que é a ambivalência inerente a todas as coisas. É o princípio feminino do yin, a papisa, que emana do princípio masculino yang. Esta carta não tem, mas quase todas as cartas, número 2, a papisa tem um véu à frente dos olhos, porque é a carta que está mais ligada ao ocultismo, aquilo que está escondido, que está oculto. Aqui dá-se o despertar da intuição, que se une à inteligência do mago, a força rápida do conhecimento do pensamento. Então, o louco aprendeu com o mago a inteligência, a força do pensamento lógico, a força do pensamento mágico, e agora, com a sua amiga papisa, o que é que ele vai perceber? Que dentro de si há alguma coisa que lhe indica qual é o caminho. A intuição feminina do Yin. Ok? Do Yin, que se une à inteligência do mago, a força rápida do conhecimento e do pensamento. O ser na papisa devolve a persistência sólida através do amor e da paciência do lado feminino. Porquê? Porque o mago não tem muita paciência. A paciência do mago ficou no útero da mãe dele quando ele nasceu, como as pessoas que têm o número 1 como número regente. Ok? Ou seja, ele vai perceber, o louco, que aqui a papisa, a sua amiga papisa, divide-se em dois, o lado 1 e o lado 2. O que é? De um lado temos o solo, o masculino, a consciência, o ativo, o rígido, o criativo, a força e o impulso, não é? E do outro lado temos a lua, o oposto, o feminino, o inconsciente, o passivo, o flexível, o receptivo e a forma de concentração. Ok? Logo de seguida, o querido louco vai continuar, vai encontrar mais uma amiga que vive na casa número 3. É uma amiga que tem uma beleza normalmente estonteante, ou seja, todas as pessoas que têm como regente o número 3 são pessoas que têm uma beleza natural imensa. Então, ele vai visitar a sua amiga Imperatriz. O 1, a carta do... Para vocês perceberem o que é que vai acontecer aqui. A carta 1, que é a carta do mago, vai se unir à carta 2, que é a carta da papisa. E os dois juntos vão gerar a carta 3, que é a Imperatriz. Mas, à medida que o louco cresce, que vai visitando estes amigos, a visitar os amigos é o crescimento. À medida que o louco cresce, ele fica mais atento àquilo que o rodeia. Já não está tão distraído como estava no início, que tinha o precipício debaixo dos pés, mas não conseguia ver o precipício lá. Ele agora já está mais atento. Ele aqui já percebe que a vida não é como ele pensava, que tem alguns dissabores e alguns desafios. Como a maioria dos bebés, ele primeiro reconhece a mãe, o calor, a mulher carinhosa, que alimenta e que toma conta dele, que é a Imperatriz. A Imperatriz representa o mundo da natureza e da sensação que emana
nas forças da vida, atuando e reproduzindo, que são reproduzidas no universo. Na natureza, representa o quê? As forças que vivificam, nutrem e favorecem o crescimento de todos os seres. Aquela que alimenta. Simboliza a fecundidade em todos os planos de todas as riquezas do feminino. Quais são as riquezas do feminino? Do yin? Paciência, harmonia, pelo menos devia de ser amor, esse tipo. A mãe que protege os filhos. Mas, logo a seguir, ele vai conhecer o pai, o quarto amigo, que é, não há uma imperatriz sem um imperador, ok? O que é que isso significa? A próxima pessoa que o mago vai encontrar é o seu pai, na figura do imperador. Esta carta, número 4, representa sempre a matéria, a materialização. Ele representa a estrutura e a autoridade. À medida que um bebê deixa os braços da mãe, ele aprende que há uma figura paterna no seu mundo. O imperador representa aqui o quê? O universo concreto, material e sólido. Portanto, a espiritualidade, sermos espirituais, não significa que nós temos que andar feitos pedintes. Não. Nós temos que passar por esta fase da vida. Criar uma condição material estável para poder depois ter a mente aberta para estudar. O problema é que a maioria cria uma condição material sólida e estável e esquece do resto. Mas isso já é outra história. Mas a imperatriz, para vocês perceberem, é a terra fértil. Imaginem, um campo com uma terra fértil. O imperador é aquele humano que está a plantar a terra. Para vocês perceberem melhor como é que isto funciona. A imperatriz é a terra, é aquela que dá o fruto. O imperador é aquele que põe a semente, porque sem o imperador, sem alguém lá pôr a sementinha, a terra também não vai dar. Por muito fértil que seja, não vai dar fruto. Então, não vai dar semente. Compreendem? Então, esta união entre o imperador e o louco faz o que é? Desperta a capacidade de liderança e o poder sobre tudo o que é terreno e material. Então, a parte material faz parte da nossa vida. Não é para eu ser material, não é para eu querer ter uma vida boa, que eu deixo de ser espiritual. Há muita gente que se acha espiritual só por isto, mas não são. Ok? Porque nós temos que viver todas as fases da vida. E se nós estamos num planeta de matéria, nós temos que ter acesso à matéria. Eu não vou ao hipermercado, não vou ao Lidl, não vou ao Continente, não vou ao Intermarché e pago com luz. A minha espiritualidade, a minha luz, não é pago com euros. Onde pertencem os euros à matéria. Portanto, eu tenho que conciliar o mundo espiritual com o mundo material. Sempre. Sempre. Mas, a seguir, temos aqui o Papa, que é aquele que veio para aprender, para ensinar aos outros. São pessoas que nunca vão viver muitos anos, raramente passam dos 65 anos, quem nasce debaixo do número 5, mas têm uma vida tranquila, a não ser que tenham andado a fazer asneiras, mas isso é outra história. O louco aventura-se fora da casa, no mundo maior. Sabem aqueles miúdos que fazem 20 anos e vão para o estrangeiro trabalhar, nunca se separaram dos pais e de repente vão... Pronto, o louco vai se aventurar a sair ali dos braços da mãe, dos braços do pai e lá vai ele. E está exposto aqui a tradições de cultura e começa a criar a sua educação formal. A educação que ele vai ter, aquilo que ele vai ser. O Papa aqui representa o quê? A organização do sistema de crenças. Acerca da criança que está em formação, em crescimento. Na carta número 5, nós temos uma figura religiosa a abençoar 2 acólitos. Está aqui o Papa e estão aqui 2 fiéis a ser abençoados. Apesar desta imagem ser religiosa, é na verdade o que é? Um símbolo à iniciação de todos os tipos. Aqui o mago vai iniciar-se quando chega a esta etapa. A pessoa que nasceu para desenvolver a sua mediunidade, esta parte espiritual, o contacto de ser mediador entre o céu e a terra, é aqui, nesta etapa da vida, que vai exatamente
começar a, como é que é de explicar? Perceber que o mundo é muito mais do que os braços da mãe, os braços do pai e a parte material. Ok? É a união de todas as coisas, do espírito com a matéria, com o físico. Mas a criança, aqui, é treinada em todas as práticas da sociedade, com o sistema de ensino, com as suas regras e os seus valores, e torna-se uma parte da própria cultura, e além de se tornar uma parte da própria cultura, torna-se uma parte da visão do mundo. Faz parte do mundo. Tem algo a dizer já, quando chega à casa número 5. Ele gosta de aprender os costumes da sua sociedade e mostrar o quão bem consegue integrar-se neles. O Papa encarna aqui o que é, e isto é muito importante, o princípio espiritual. Ok? E ele é o iluminado que faz ressoar a centelha divina em cada um de nós. Logo a seguir, vêm os enamorados, ou o amoroso. As pessoas acham que isto tem alguma coisa a ver com o amor, e não tem. Porque a carta dos enamorados é a carta das escolhas, do aprisionamento. Logo a seguir, ele continua o seu caminho, já aprendeu o que tinha a aprender com o Papa. Deixem-me só beber aqui um bocadinho de chá com gengibre, que a minha voz está a ir à vida. Vamos lá. Agora, o amoroso, que diz o quê? O louco encontra outros novos desafios a partir daqui. Deixa de estar protegido e parte à aventura do desconhecido. Antes ele estava principalmente concentrado nele próprio, somente nele. Em conhecer-se, em perceber como é que funciona o mundo. Agora, ele sente a necessidade de equilíbrio. E como é que ele vai atrás desse equilíbrio? Ele encontra os desafios e começa a fazer as suas próprias escolhas. Deixa de estar protegido pelo pai e pela mãe e começa a tomar, chega aos 18 anos, começa a tomar noção de que a partir de agora é maior de idade e tudo aquilo que ele fizer, ele vai ter que assumir a responsabilidade. Aqui encontra uma encruzilhada do consciente e percebe, ele aqui percebe uma coisa muito interessante, que tem a capacidade de escolher o que pretende e tem a capacidade de enfrentar a vida e encontrar a força interior que está guardada dentro dele, tomar decisões e depois de tomar as decisões também tem a noção que tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Ok? Escolhas. Fazer escolhas. Logo de seguida temos a carta do carro. Ele vai visitar o seu amigo, o carro. O carro é o que é? É a primeira iniciação do louco. Aqui a coisa começa a doer. O carro é a última carta do primeiro centenário. Começa a ter o controle sobre si próprio através da disciplina. Por isso é que a disciplina é tão importante. As pessoas falam muito na motivação. A motivação demora 20 minutos. A disciplina, com motivação ou sem motivação, nós fazemos aquilo a que nos propomos. Ok? Então, através da disciplina, da força de vontade e desenvolver um controle interior que lhe permite fazer o quê? Ser bem-sucedido. Triunfar. Percebeu que sabe escolher e tomar decisões a partir daqui, da carta número 7. Temos aqui uma afirmação pessoal por meio da conquista de um funcionamento adequado em relação ao mundo externo que possibilita o quê? Ele ser autónomo. Ele ter a vida dele nas próprias mãos. E a partir daqui dá-se início ao segundo centenário. Logo a seguir vem a carta número 8, que é a carta da força. A mulher que mete a mão dentro da boca do leão. E aqui tem a segunda carta com o 8 de Deus em cima da cabeça. Vocês para a frente vão perceber porque é que é tão importante. Aquilo que vocês chamam de símbolo do infinito. Primeiramente era chamado 8 de Deus. Então, logo a seguir vem a carta da força, que diz o quê? Através do tempo, a vida apresenta ao louco novos desafios. As coisas mudaram. As coisas já não são como ele as conhecia. Alguns desafios causam sofrimento e outros desilusão também. A maioria. Porquê? Porque
falta-lhe a experiência. Então, a viagem do louco é a viagem da vida de cada um de nós. Não sei se vocês já perceberam. Ele percebe agora, o louco, que o caminho é longo. Tem que desenvolver a sua coragem, domar a fera da matéria, que está associada ao nosso ego, ao ego do louco, e dominar o que é uma coisa muito importante, que devia ser a primeira coisa a ser dominada. Os seus instintos e o instinto do medo. Eu não faço porque não sei o que está do outro lado. Embora às vezes as paixões intensas venham à superfície, mesmo quando o louco pensava que tinha tudo controlado. E vai cair. De seguida, o louco já aprendeu com a sua amiga Força que tem que domar os seus medos e os seus instintos e vai visitar um outro amigo não menos importante, que é o arcano número 9, que é o eremita. O fim do ciclo. Aquele que está parado, que está quieto, que tem a sua lua, a sua candeia a iluminar o caminho. O louco começa a olhar para dentro. Deixa de correr atrás daquilo que é matéria, que é o material, que é a sua satisfação pessoal, e começa a perceber que nós somos mais do que esta carapaça, esta carcaça. Ok? E ele começa a tentar perceber o que são os seus sentimentos de verdade e quais são as suas motivações. O mundo sensual já não o atrai. Tentando perceber os seus sentimentos e motivações, ele procura o que é? Momentos de solidão. Longe da atividade frenética da sociedade e, a partir daqui, ele sente a necessidade de fazer o que é? Autoconhecimento. Começar a estudar. Perceber como é que isto funciona. Perceber o que é o universo. Porquê é que há morte? Porquê é que nós nascemos? Porquê é que eu estou aqui? Percebem? E de procurar uma verdade mais profunda. Não ser tão superficial. No fundo, o louco procura o quê? Alcançar a sabedoria e o entendimento da alma. Não é nada mais do que isto. Ok? Logo a seguir, vem o quê? A sua amiga roda da fortuna, as nossas escolhas. Após a fase do autoconhecimento, o louco começa a ver como tudo se relaciona. Começa a ter a visão do fantástico, funcionamento do mundo, e os seus padrões e os seus ciclos. Começa a perceber que a vida é feita de ciclos, normalmente 9 anos. Que tem um começo e que tem um fim, e que nós temos que ir trabalhar. É quase como uma repetição. Acabam 9 anos, começa tudo de novo. Só que nós temos a obrigação de fazer as coisas bem feitas, porque já vimos de trás, já repetimos de anos, já estamos a repetir. Então o louco começa a ver como tudo se relaciona e começa a ter a visão do fantástico funcionamento do mundo, dos seus padrões e dos seus ciclos. Reconhece que o interior é mais importante que a periferia e entrega-se ao destino, abrindo-se à busca de novas aprendizagens espirituais. Agora ele começa a sentir os altos e baixos do percurso. A partir de agora a coisa vai doer. Percebe como todas as pedras no seu caminho podem ser utilizadas para construir o templo da sua alma. Ou seja, é com os desafios que o louco vai crescer, vai evoluir. Ok? Vamos ficar por aqui hoje. Amanhã gravamos mais uma aulinha. Vamos ficar na carta da justiça. Ok? E amanhã gravamos mais uma aulinha e acho que vocês vão gostar muito destas aulas. É uma formação, isto foi uma forma que eu desenvolvi, este método. É assim que eu vejo a carta este baralho. É assim que eu o vejo, e é através desta visão de estudo que eu dou as minhas consultas com este baralho. Ok? Beijinhos no coração, partilhem o vídeo, por favor, ajudem a chegar a mais pessoas, para mais pessoas terem acesso a este conhecimento, e amanhã encontramos aqui. Beijinhos.